A gente recebe aqui no estúdio o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, a você que nos assiste no Correio Debate. Deputado, tomar logo o seu mandato, o senhor encerrou o ano de 2019 tentando emplacar algumas leis, algumas propostas que chamam a atenção, principalmente a PEC do penduricalho. É prioridade do seu mandato continuar nessa luta? Absoluta, Hermes. A gente enxerga de maneira muito simples e óbvia que existe uma sensação de esgotamento por parte das pessoas que não aguentam mais ver essa máquina pública inchada, que atende, sobretudo, à elite do funcionalismo. E, desde já, não estou querendo agredir, desmerecer funcionário público. Eu sou servidor público e valorizo a função de muita gente que presta esse bom e necessário serviço. Agora, é evidente que no Brasil a gente tem uma Câmara dos Deputados custando mais de 6 bilhões de reais. Um Poder Judiciário que custa e custa alto. Um procurador que recebe auxílio creche enquanto falta vaga da creche para a família mais humilde. Sem desmerecer também o procurador. A gente tem que perder o medo de debater essas coisas e achar que é assunto proibido. Não é assunto proibido. A gente tem que dar um reset na máquina pública. Desembargador, deputado, senador, governador, juiz. Tem uma Granja Santana, que é a residência oficial do governador. Tem carro, um Azira V6, um carro com a placa preta, um carro de luxo para a autoridade. Então chega dessa situação de país que a autoridade tem tudo e quando chega na ponta, na população, falta o que é de mais básico. Então a PEC dos penduricalhos, para quem nos acompanha consiga entender, faz com que qualquer servidor público, não importa se está no Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, qualquer servidor público que recebe mais de 10 mil reais, não pode ter nenhum tipo de auxílio. Auxílio creche, auxílio saúde, auxílio livro, auxílio leitura, auxílio moradia, auxílio mudança. Isso não dá, não existe isso. Não tem como você debater isso. Chegou num estágio que ninguém aguenta mais. Então, eu sigo essa PEC, a proposta de emenda à Constituição está na CCJ, ela foi apensada, Hermes, ela foi ligada a uma outra proposta que traz justamente o oposto, e aí travou o debate. Eu insistentemente conversei com o presidente Rodrigo Maia para que fosse desapensada, deu trabalho, mas finalmente, no final do ano passado, a gente conseguiu desapensar. Agora a gente vai seguir tendo essa prioridade absoluta, que é um reset, um choque de mudança na máquina pública. A gente está falando também, claro, do tamanho da máquina, né? A despesa da máquina, de uma forma geral, embute essas questões, esses penduricalhos, como o senhor mesmo se refere. E faz, Hermes, com que um juiz, como é o caso do juiz do Mato Grosso, receba em um mês mais de 500 mil reais. Veja só, o famoso pagamento de férias, compras de férias. É, o acúmulo. O TJ de Pernambuco também recentemente decidiu que eles desde 2011 para cá tinham direito ao auxílio alimentação e não recebiam. E veja só, o que eu quero deixar aqui bem claro, sim, eu não quero agredir e afrontar o papel que o juiz cumpre. O juiz cumpre um papel fundamental no Estado Democrático de Direito. O que eu não acho correto é que isso seja um assunto proibido, que eu não tenha a capacidade de debater, de colocar isso na mesa, para discutir inclusive com o próprio judiciário, para poder a gente analisar a situação do Brasil e conseguir falar do auxílio mudança do deputado. O deputado reeleito recebe, Hermes, auxílio mudança. Como é que alguém que foi reeleito vai receber auxílio mudança se já estava lá? Que é o meu caso, inclusive, eu fui reeleito. Eu renunciei a esse auxílio, repassei para uma fundação, uma organização que faz um trabalho com educação infantil no Renascer, na periferia de Cabedelo. Então, essas coisas, seja de deputado, seja de juiz, seja de promotor, procurador, desembargador, ministro, não importa. A gente tem que ter uma alma, um espírito desarmado para poder discutir o Brasil, perceber que não está dando certo. Não é possível que a gente habite um país que metade da população não tenha acesso a esgoto. A gente não pode achar que isso está legal, que isso é normal, que menos de 30% das crianças mais pobres tem vaga na creche. Imagine que fosse meu filho, que fosse eu, que fosse o filho de um ministro. Então a gente tem que parar de separar esse Brasil oficial do Brasil real, achando que são dois universos diferentes. Achar normal a Câmara dos Deputados custar mais de 6 bilhões de reais no ano, quando Criança Feliz, que é o principal programa federal para a primeira infância, não chega a 1 bilhão. Isso não está mais encaixando, não faz mais sentido esticar essa corda e não pode, para concluir, assim, a gente não pode achar que falar sobre isso é agredir o deputado, é afrontar o juiz, é afrontar... Não,
tem que debater. Esse debate ele vai ser intensificado quando chegar aí a proposta de reforma administrativa que o governo deve encaminhar este ano? Com certeza absoluta. Eu tenho uma motivação especial que eu enxergo isso com muita facilidade desde o primeiro mandato. Em 2015, eu já abordava temas como esse, renunciei ao auxílio moradia, fiz corte no número de funcionários do nosso gabinete, renunciei o aumento da verba de gabinete. A gente não pode pregar um discurso e fazer outra coisa. Eu sempre cresci ouvindo minha mãe falar que um gesto vale mais que 1000 palavras. E na legislatura passada, Hermes, tinha um ambiente que não dava sequência a isso. Era uma coisa muito mais difícil de se avançar. Hoje não. Hoje a gente está pegando uma onda de país onde as pessoas estão vendo isso, então as pessoas passaram a observar e a se indignar. Você vê notícias sobre esse tema, seja de deputado, de novo, de senador, de juiz, de procurador, seja qualquer autoridade. Volta e meia surge uma notícia, a reforma da casa do ministro do STJ, com dinheiro público, uma área para churrasqueira, painel solar. Isso não tem, está em descompasso com a situação do país. E eu vejo as pessoas cobrando muito mais. Então, existe um ambiente, não é fácil, mudar é sempre muito difícil, é sempre muito mais fácil deixar tudo como está. Existe uma resistência muito grande para mudanças desse tipo, mas existe um ambiente muito mais favorável para a gente defender e dar sequência a temas como esse. Hoje, o Congresso retoma as atividades do ano legislativo e tem uma pauta extensa, né, deputado? Tem aí reforma tributária batendo na porta, reforma administrativa, uma série de projetos de interesse da sociedade. É um momento de país muito sensível e delicado. A gente está saindo de uma crise imensa. O Brasil afundou numa crise profunda que gerou muito desemprego, numa situação de máquina pública que a gente vinha falando que precisa de uma mudança radical, na minha visão, e aí é dar sequência a essa agenda para que o Brasil possa voltar a crescer, possa gerar emprego e renda, possa sair desse sufoco que ninguém aguenta mais passar. Então, existe essa agenda profunda, a agenda de combate à corrupção precisa também ser sequenciada. O fim do foro privilegiado é uma matéria que já foi aprovada no Senado, já foi processada por muitos debates na Câmara e precisa chegar a um desfecho. A gente precisa trabalhar esse pacote anticrime, que também tem repercussões e precisa ser sequenciado em sua agenda para que a gente possa imaginar e acreditar e trabalhar por um país que não acompanhe um escândalo como esse da Operação Calvário. A gente tem que traçar um novo paradigma para que pessoas que cheguem à frente da gestão pública não não estruturem uma quadrilha como foi o projeto Girassol, o que a gente tem observado com a Operação Calvário. Então, um momento de país que exige o nosso esforço. Eu, Hermes, para concluir, vou seguir me dedicando por inteiro na agenda da educação, formação do professor, atratividade para a carreira, valorização do professor, implementação da Base Nacional Comum Curricular, o novo Fundeb, Sistema Nacional de Educação. Existe um rol de assuntos, de eixos na educação que precisam de um norte para que a gente consiga distribuir oportunidades e ter competitividade de país para conseguir sair de um momento difícil como esse. Tem inclusive um projeto que tramita no Congresso Nacional que aumenta as penas de forma mais rigorosa para quem comete corrupção e desvio de recursos públicos, principalmente se esse dinheiro for da área de saúde e educação, que se encaixa perfeitamente nesse caso aqui da Paraíba. Era hora do Congresso também pensar, dentro desse ambiente de pacote anticrime, a aprovação de matérias como essa? Com certeza absoluta. Em regra, eu inclusive contraria um pouco o senso comum. Eu digo isso sabendo que desagrado a maioria. Eu entendo esse ambiente de país que quer muita punição, mas eu não sou único e exclusivamente punitivista, de achar que a solução para tudo no Brasil é só a punição. Eu defendo muito, com paixão e com crença verdadeira, a educação. Se você distribui a oportunidade, dá àquela pessoa um caminho a seguir, você não precisa estar punindo lá na frente. A velha história, né? Se você constrói escolas, não precisa depois estar tendo que construir presídio. Mas, se tem uma coisa que me dá revolta absoluta, é alguém que tem a confiança das pessoas, se elege, se compromete com o público, e na área da saúde são pessoas que esperam uma cirurgia por 1, 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, muitas pessoas morrem nas filas dos hospitais, e sabendo dessa situação, quem está na política, Hermes, ele entra no hospital, eu entro no hospital público, eu vejo aquela situação de perto, eu vejo o sofrimento das pessoas, e vendo isso, mesmo assim, eu que estou na coisa pública ainda
montam em cima disso para montar uma quadrilha de desvio de recurso para um projeto de poder. Isso é de uma gravidade, porque geralmente são pessoas que têm uma cama boa para dormir, têm o que comer, tem remédio, tem tudo na vida. E todos têm formação. Tem né? formação. Então tem que ser uma pena muito dura. Quando você vê um ex-governador, como é o caso de Ricardo Coutinho, Hermes, que estava na Granja Santana, recebendo uma mensagem de Livânia, dizendo: governador, eu estou com as mangas de Souza, que na verdade é uma mala de 1 milhão. Imagina uma mulher com uma mala de 1 milhão de reais para entregar para o governador que está na Granja Santana. E ele diz: não vem agora não. Mas é o governador do estado. E se envolvendo num esquema de uma quadrilha desse nível. E quando a gente pega isso, e graças ao bom trabalho da Polícia Federal, Ministério Público, todos envolvidos, o GAECO, da Operação Calvário, conseguiu pegar essa quadrilha e mesmo assim não ter punição, o ex-governador está solto. Isso não existe, isso é uma afronta à dignidade de quem trabalha duro para receber um salário mínimo. É por isso que as pessoas não acreditam mais em político nenhum, porque vê tudo isso e fica por... Então, vamos lá, a gente precisa entender que quem está assumindo uma função pública se compromete com dramas sociais imensos e que se alguém que está nessa posição se vale dessa posição para se beneficiar e fazer estrutura de poder, de esquema, de quadrilha, como a quadrilha Girassol, se for pego, tem que ter uma punição muito dura. Então, eu vejo que é um ambiente de país que exige esse tipo de resposta. Agora, deputado, nós entramos também num ano eleitoral. Vai ser difícil conquistar o voto do eleitor diante de toda essa realidade? É difícil também por isso. A descrença generalizada existe, Hermes, não tem como negar. Qualquer político, existe um ambiente de descrença. Por quê? 2 razões. Primeiro, a população todo dia que liga a televisão vê uma corrupção. E isso vai cansando, vai contaminando o espírito. E segundo, pergunte se a saúde pública está boa, está funcionando bem. Educação pública está boa, funcionando bem. Segurança pública está boa, funcionando bem. As pessoas não enxergam a entrega. Então existe um fracasso muito grande. Agora, nesse ambiente, claro, que todos que estão no desempenho de uma função pública dedicam o seu melhor para mostrar ação. Eu acredito que o cidadão, quando ele vê atitude, e não só discurso, mas atitude, ação prática, concreta. Sim, meu amigo, diga aí. O que é que você está fazendo na prática, para além do discurso? Pronto, aí você estabelece uma relação de diálogo onde pode se construir uma confiança e a gente pode encontrar o caminho. Fala em eleições municipais, qual é a sua posição aqui em relação ao PSDB? Como o PSDB deve marchar nessas eleições municipais aqui em João Pessoa e em Campina Grande? A gente tem um momento agora de pré-eleição, são pré-candidaturas. O PSDB tem a pré-candidatura do deputado Rui Carneiro, que tem um trabalho muito firme, sobretudo na área da saúde, que é o segmento, a área mais sensível, o drama maior que eu vejo, Hermes, é alguém que não consegue salvar uma vida porque não tem patrimônio, não tem renda, não tem dinheiro. Isso é que pesa. É onde a desigualdade aperta. Você vê alguém doente que não consegue ter o direito do seu tratamento porque o serviço público não consegue atender a todos. Então, eu tenho uma admiração dessa bandeira do deputado Rui, que é o nosso pré-candidato aqui em João Pessoa. É claro que nós estamos num coletivo que envolve também outros partidos que participam desse debate. E em Campina, a conversa passa numa sucessão do prefeito Romero, que já está no seu 2º mandato. Nós estamos no campo de apoio ao prefeito Romero, que naturalmente conduz esse processo por estar à frente da gestão municipal. Também, não só o PSDB participa dessa conversa, mas, como todo partido, e é legítimo que seja assim, nós apresentamos nomes, colocando nomes à disposição para construir essa candidatura que represente a todos. O seu nome está à disposição em Campina Grande? Meu nome, com muito orgulho, está à disposição. Eu tenho sempre em mente que no Legislativo a gente avança em muitas áreas, mas muita coisa fica pela metade do caminho. Vou lhe dar o exemplo, o projeto que apresentei para acabar com o carro oficial. Eu vejo no Brasil que, por exemplo, primeiro secretário da Câmara tem carro oficial, o procurador da Câmara dos Deputados tem carro oficial. Na minha visão, num país que tem um drama social imenso como é o nosso, o carro oficial deveria existir para 4 autoridades, presidente dos poderes. De resto, mais ninguém. Carro de serviço, tudo bem, que é para cumprir um serviço público. Mas aí eu apresentei um projeto, foi aprovado em uma comissão na Câmara, foi aprovado na 2ª comissão na Câmara, foi aprovado numa 3ª comissão da Câmara e aí encerrou a etapa da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e eu estou falando aqui de 3 anos para cá, foi aprovado numa comissão do Senado, na 2ª, na 3ª, falta o plenário. Quando chega no plenário, o que é que acontece? O projeto fica engavetado, você nadou, morreu
antes de chegar aí no final do processo, e o Legislativo traz essa frustração. Na minha visão, é claro que eu tenho uma honra imensa de representar o povo da Paraíba, mas não vou esconder que eu fico muitas vezes de mãos atadas. E no Executivo você tem muito mais o timão, a capacidade de agir, de depender de você e você conseguir executar uma visão e dar os exemplos, né? E dar os exemplos. Então, se um dia eu não tenho obsessão, eu procuro trabalhar isso na minha cabeça para não ter obsessão, porque eu vejo que muitas vezes quando você é obcecado por alguma coisa em termos de eleição, de mandato eletivo, eu sou obcecado em ter uma educação pública de qualidade no Brasil. Isso sim, mas eu não posso ter obsessão em ter um mandato, porque muitas vezes isso lhe cega e você perde um pouco o eixo dos seus princípios, pensando única e exclusivamente na finalidade de chegar naquele espaço. Como, por exemplo, de novo, você estruturar uma quadrilha, que foi o que o Projeto Girassol fez, porque tem essa obsessão. Não, mas se um dia eu tiver uma oportunidade de estar no Executivo, eu penso que existe um ambiente de trabalho onde você consegue realizar mais. Ok, deputado Pedro Cunha Lima, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço, um prazer sempre meu.